Alô, galera do 9º ano, professor Jair chegando com mais um encontro. Hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre o teatro de revista. Lembra que na aula passada eu trouxe para vocês, falei um pouco sobre o que era o teatro de revista, como aconteceu, por onde surgiu o teatro de revista e como ele chegou ao nosso país, o Brasil. E hoje, mais uma sequência da nossa aula, nós vamos trazer algumas informações importantes que complementem o nosso tema, que é o teatro de revista. Sejam todos bem-vindos, sentem aí no sofá da sua casa, peguem o seu livro, o seu material, porque nós estamos começando agora mais um encontro falando sobre arte. E é óbvio que quando falamos sobre arte, inclui revista, inclui teatro, inclui dança, música e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre operetas. O que seria operetas? Então, daqui a pouquinho você vai conhecer sobre isso. Então, para começar, eu estou trazendo aqui um título bastante interessante, que é As Laranjas da Sabina. Nós vamos começar a falar sobre esse texto e aí nós vamos responder algumas atividades que estão incluídas no nosso capítulo para que você possa trazer as suas ideias, tá? São respostas pessoais, mas a gente vai fazer aqui um momento importante de discussão sobre essas respostas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso aqui, apagando o título da aula, Teatro em Revista, As Laranjas da Sabina. Um grande sucesso de Arthur Azevedo foi a música As Laranjas da Sabina, inspirada em um caso policial que aconteceu no dia 25 de julho de 1889 no Rio de Janeiro. Durante muitos anos, Sabina, uma vendedora de laranjas, manteve seu comércio próximo a uma faculdade de medicina. Porém, em um dia, um subdelegado proibiu a Sabrina de vender frutas naquele local. Diante desse fato, os estudantes saíram em passeata da faculdade com laranjas fincadas nas pontas de suas bengalas e os guarda-sóis, né? Ou que seria o guarda-chuva também, mas na proporção um pouco maior. A passeata acabou com um grande evento e Arthur Azevedo, em sua revista República, escrita em parceria com seu irmão, o romancista Aloysio de Azevedo, então percebam que são escritores na época, imortalizou a história de Sabina em um tango que se tornou um dos maiores sucessos musicais daquele ano. Olha que interessante, que história bacana. Nós temos aqui um ato público, onde alunos de um curso de medicina se reuniram diante da atrocidade, da proibição da venda da laranja em frente à faculdade. Mas a partir dali, começou a se organizar e eles saíram às ruas para reivindicar o direito. Olha que bacana, o Teatro em Revista falando também sobre direito, falando sobre a oportunidade em que as pessoas têm de poder falar acerca daquilo que acham interessante. Poderíamos dizer sobre a liberdade de expressão. Então, se traz aqui a escrita de uma música importantíssima, tá? Que se tornou um tango, e aqui é a letra, para que a gente possa ver um pouquinho sobre a letra, que diz o seguinte: As laranjas da Sabina. Sou a Sabina, sou encontrada todos os dias lá na calçada da Academia de Medicina. Um senhor subdelegado, homem muito restingueiro, me mandou por 2 soldados retirar o meu tabuleiro aí. Sem banana, macaca se arranja, bem passa monarca sem canja. Mas estudante de medicina nunca pode passar sem laranja da Sabina. Os rapazes arranjaram uma grande passeata e deste modo mostraram como o ridículo mata. Ai, ai. Então aqui um pouco da letra que a gente está acompanhando, que fala sobre esse texto que foi produzido. O mais interessante, agora a gente, baseado nessa história, que é a história de Sabina e suas laranjas, entender um pouco sobre essas questões. Aqui no Interação traz algumas perguntas e aí a gente vai agora falar sobre essas perguntas. Então você deve estar se perguntando: professor, essa tarefa que o senhor vai comentar um pouco agora, ela fala em relação ao teatro. Bacana. Então nós estamos em um capítulo onde a arte ela predomina. Então a arte que chega e predomina, ela é uma arte que conquista a multidão. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa compreender que diz o seguinte: olha aqui, a história de Sabina e suas laranjas é bastante inspiradora para uma produção teatral, olha que interessante, no estilo teatro e revista. Não? Então,
reúna-se com os mais 8 colegas para criar uma encenação desse episódio em quadros. Bom, essa atividade, ela iria ficar fantástica para a gente produzir ela na turma do 9º ano. Por ser uma turma numerosa, nós teríamos grupos, iríamos dividir grupos e aí vocês iriam montar um espetáculo na perspectiva do teatro em revista. Lembra o que é o teatro em revista? São várias apresentações ao mesmo tempo, dança, o canto e por aí vai o espetáculo de teatro, entre outras apresentações que estão inseridas no teatro em revista. Mas, como nós estamos nesse período de pandemia, de isolamento social, a minha sugestão de atividade para você é a seguinte. Vamos aqui entender um pouquinho sobre da proposta e aí em casa você vai produzir, ok? Esse é o desafio da nossa aula, que você consiga produzir em sua casa essa tarefa. Então, ele está sugerindo que a gente monte uma peça de teatro baseado no que aconteceu com Sabina. O que aconteceu de fato com Sabina? Uma moça que era vendedora de laranja na calçada de uma faculdade de medicina e de repente um subtenente foi lá e disse que ela não poderia mais vender. E ela teve que se retirar daquela calçada da faculdade de medicina. Em seguida, os alunos do curso de medicina se reuniram e foram às ruas com laranjas, gritando e com certeza foi um momento importantíssimo na história. O mais interessante é que eles saíram das suas salas de aula, se importaram com o problema daquela mulher e eles foram justamente lutar. Ou seja, a arte também está interagindo com as causas e com as lutas do dia a dia. Então aqui é uma peça de teatro. O que é que vai dizer? Primeiro quadro da ideia. Sabrina vendendo suas frutas para os estudantes normalmente como deveria ser no dia a dia. Então ele está dando aqui uma sugestão de como nós poderíamos montar o nosso espetáculo. Em seguida, como será esse quadro? Tá? Ele vem questionar. Registre a seguir como será a cena. Bom, sugestão para você que está em casa. Você pode produzir essa apresentação em sua casa. Você conta a história para os seus irmãos, seus primos e você pode fazer em casa. Em seguida, você pode registrar aqui como é que vai ser, como é que será a cena. Eu acredito que a cena vai ser o seguinte. Sabina está na calçada da faculdade e de repente você coloca sua irmã e aí você chega e você vai dizer, você não pode ficar aqui vendendo mais essas frutas nessa calçada, tá? Então você pode dar sequência. Então você pode montar e registrar aqui. Segundo quadro. Vamos ao segundo quadro. O segundo quadro diz o seguinte: a proibição da venda pelo subdelegado. Como será esse quadro? Registrem a seguir como será a cena. Então ele dá uma ideia justamente para que a gente possa dar sequência na apresentação, na peça teatral. Aqui a gente já vai colocar o momento em que o delegado está proibindo ela de vender as laranjas na calçada da faculdade. Você pode até colocar um delegado em que ele seja sério, tá? E ele possa ser ríspido também com a personagem. Isso pode ser algo que você pode estar incluindo. Aí você vem e registra a seguir como será essa cena. Vamos lá ao terceiro quadro. A passeata dos estudantes. Como será esse quadro? Registra a seguir como será a cena. Eu fico imaginando como seria aqui na escola a turma do 9º ano produzindo esse espetáculo. Seria bacana e aí nós iríamos apresentar para os demais alunos. Mas enquanto não chega esse momento de retornarmos à escola, você vai tentando produzir isso em sua casa de uma forma bem lúdica, bem didática, bem dinâmica. A passeata dos estudantes. Olha lá, com cartazes, como é que ela funciona, como é que vai ser essa passeata. Eles estavam gritando, é um ato de protesto, levando laranja, reivindicando direito para que Sabina pudesse estar lá naquele local. Mas o mais interessante da história não é só por conta que era Sabina, mas era por conta da liberdade. O direito de ir e vir e o direito que era assegurado a ela de estar ali trabalhando. Bem, traz aqui alguns detalhes importantes que você pode colocar nessa preparação do teu espetáculo. Quem serão as pessoas que vão assistir o seu espetáculo? Óbvio, seu pai, sua mãe, seu irmão, tá? Você pode convidá-los para estarem assistindo com vocês. Outro destaque que você pode produzir é o uso da tecnologia. Como, professor? Você pode usar a tecnologia para dar um efeito, né? Para dar um efeito na música, para dar um efeito em você, ok? As dicas são as seguintes. Atenção para alguns detalhes. O cenário deve ser colorido e bastante divertido.
A música As Laranjas de Sabina deve ser cantada pelos participantes. Se você não conseguir a música, invente um ritmo para a letra, algo que seja parecido com essa música. Você pode procurar nas plataformas essa música, tá? Entre no clima do teatro de revista, que fazia uma crítica aos costumes e aos fatos ocorridos num período. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que o teatro em revista faz uma crítica aos costumes da época, aos ricos da época, à burguesia da época? O teatro em revista chegou justamente para modificar. Ele chega e causa um impacto grande na sociedade. Essa peça, ela vai servir para causar um impacto grande. Então, é isso aí, a primeira parte da nossa aula de hoje, trazendo sugestões, dicas para vocês. Nós vamos para a segunda parte agora, que é falar sobre a opereta, ok? Pronto. Então nós vamos para o segundo momento. Já está o nosso acordo, o desafio para vocês produzirem essa apresentação em casa, tá ok? E depois que vocês produzirem, vocês podem estar mandando foto para nós, para que a gente da escola possa estar vendo aquilo que você produziu. Então fica atento, eu quero ver as imagens daquilo que você conseguiu produzir em sua casa. Vamos lá. Bom, segundo momento nós vamos falar sobre opereta. Professor, o que tem a ver isso com o teatro em revista? Tudo faz parte do pacote e agora nós vamos conhecer um pouco. Opereta. Operetas são obras cênicas, olha que interessante, musicais, com canções e danças. Percebam que durante todo o capítulo nós estávamos falando sobre esses espetáculos e eles eram juntos, um próximo ao outro, muitas vezes chamado até de circo, tá? Com canções e danças intercaladas com diálogos. Então, você já sabe que opereta são obras cênicas musicais com canções e danças intercaladas com diálogos. Podemos considerar a opereta o outro lado da moeda da grande ópera dos franceses. Ah, então quer dizer, professor, que ópera e opereta são diferentes? Isso, parabéns. São duas coisas que trazem ideias e pensamentos diferentes. Mas que é interessante depois você conhecer um pouco sobre a ópera, para que você possa comparar o que é a opereta em relação à ópera, tá? Continuando, as grandes óperas possuem elencos numerosos, olha aqui, cenários e corais esplendorosos e seus libretos são totalmente musicados, sem a presença de diálogo, ou recitativos, isto é, todos os diálogos são cantados. Então a grande diferença é, na ópera, você não tem a fala, né? Diferente do que a gente vai encontrar na opereta. Aqui diz que não tem diálogo. Na opereta a música é mais leve e ligeira. O enredo é cômico, tá? Alguns diálogos são falados e a dança é bastante utilizada durante o espetáculo. Então, ópera e opereta. A diferença? Ok, há diferença. A ópera, ela traz na sua organização e na sua estrutura o que está justamente dizendo aqui, não há tanta presença de diálogo. Já a opereta tem a presença de diálogo e as músicas são um pouco mais movimentadas, diferente da ópera. Continuando, muitos críticos de música ou estudiosos da música erudita consideram a opereta uma música menos importante e de má qualidade. Essa é a visão que eles têm, alegando que a ópera é a verdadeira obra musical consagrada, por ser vista em teatros e casas de espetáculo frequentadas por pessoas menos favorecidas economicamente, a opereta. Assim como o teatro de revista, muitas vezes é citada como uma forma musical do povo de uma maneira pejorativa. Então perceba aqui, eu vou ler mais uma vez para que você consiga entender. Muitos críticos de música ou estudiosos da música erudita consideram a opereta uma música menos importante e de má qualidade, alegando que a ópera é a verdadeira obra musical consagrada. Aí eles dizem que a opereta, por ser vista em teatros e casas de espetáculo e frequentadas por pessoas menos favorecidas economicamente, que é o caso da opereta. Assim como o teatro em revista, muitas vezes é citada como uma forma musical do povo, de maneira pejorativa. Então, até nisso há uma diferença. A ópera, a classe alta, a burguesia, e a opereta seria lá as pessoas que não tinham poder aquisitivo. Então, existia essa relação, as pessoas falavam muito sobre isso. Então, continuando,
Noel Rosa, compositor do samba brasileiro no início do século XX, escreveu uma opereta em 1935 chamada de A Noiva do Condutor. A opereta conta e canta uma história de amor no Rio de Janeiro, satirizando a moral e os bons costumes do período. Olha, eu acredito que você já conseguiu perceber que a opereta, o teatro em revista, vai justamente nessa contramão, trazendo o que tem lá na comunidade, mostrando de uma forma cômica. Tá? Na história, um homem apaixonado e pobre, olha aí, tenta conquistar o coração da amada, que é de uma família rica. Por isso o homem enfrenta um problema. A família dela é contra o namoro. Percebam que, nesse caso, vai sempre colocando e desclassificando um pouco da burguesia, mostrando o lado pobre e que é possível crescer e possível avançar. Continuando, com ironia e muito humor, Noel Rosa tece críticas à sociedade, olha aqui, traz críticas à sociedade carioca do período. Ele vai lá, Noel Rosa, e traz esse texto numa visão para que as pessoas comecem a refletir. Traz justamente um rapaz que é pobre e uma moça rica, naquele exato momento. E aí começa-se o desenrolar da história. Tá? Aqui do lado nós temos a imagem do bondinho do Pão de Açúcar, que é um símbolo ali do Rio de Janeiro. Tá? Continuando a nossa aula, nós vamos estar trazendo agora, só apagar aqui, uma atividade, que é a imagem de uma opereta, tá? Para que vocês estão acompanhando justamente no livro de vocês. Lá embaixo, ver se a gente chega à tarefa, tá? Pronto. Nós vamos responder essas questõezinhas, A1, A2, A3 e... tem A4? Vamos lá. Primeiro, 3 questões para que a gente responda e a gente venha concluir o nosso livro. Primeira pergunta é: como Offenbach trata os deuses nessa opereta? Então, para que a gente entenda sobre isso, ele vai trazer um texto, tá? Aí a resposta seria o seguinte: Offenbach trata os deuses de forma satírica, como seres normais, tolos ou ingênuos. Então essa seria a resposta da primeira questão. Tá? Segunda questão. Como o autor da opereta mostra a sociedade grega? Vamos lá. Bom, Offenbach mostra uma sociedade frívola, com traições e festas, além de conflitos provocados por ciúme. Os personagens usam disfarces ou enganam a todo momento um ao outro. Percebam que existe uma confusão. Terceira pergunta. É possível perceber que há trechos cantados na opereta? Por quê? Então vamos lá. Sim, porque há indicação de diferentes vozes, como baritono, soprano, tenor e etc. Nas diferentes falas dos personagens. Barítono. Repetindo, sim, porque há indicação de diferentes vozes como barítono, soprano, tenor e etc. nas diferentes falas dos personagens. Ok? Eu queria que a gente desse só, volta lá no texto para que a gente possa dizer para vocês, pode ser, aqui está o texto que vocês vão ler, né, que fala sobre a Grécia e fala sobre esse momento. Ok? Eu queria agradecer a você que sentou aí, pegou o seu livro, leu junto comigo, participou da nossa aula de arte, esse último capítulo, corrigiu junto comigo as atividades. Um forte abraço para você, até o nosso próximo encontro. Fique atento, porque arte é vida.